Jen Yu Jin Jan San Pema Kesa Pola Yan Sen Chogi Nudrun Ye Pema Jun Eje Sudra Kordo Kadro Man Pekor Je 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 Sudadru Che Jinji Lab Jesus So Guru Pema Siji Hum Om Jin Yujin Om Jansan Pema Ge Salom Pola Yatsen Chogi Nyodrun Ye Pema Jun Eje Sudrak Kordo Kadro Man Pekor Che Che Je Sudan Rupche Jinje Lab Chirje So So Uru Pema Sije Hum Om Warjen Yuje Lun Jansan Pema Ge Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodrun Ye Pema Jun Eje Sudrak Kordo Kadro Man Pekor Che Che Je Sudadrup Che Jinji Lab Che Su So Guru Pema Sije Hum Om Warjen Yuje Lu Jansan Pema Ge Sadom Pola Yatsen Chogi Nyodrun Ye Pema Jun Eje Sudrak Kordo Kadro Man Pekor Che Che Je Sudadrup Che Jinji Lab Che Su So Guru Pema Sije Hum Sanje Chodan Sochi Chodan Marjan Chubadu Dani Chapsu Che Lagi Jinsu Jipe Sonan Chi Drola Pinche Sanje Dropa Shu Sanje Chodan Sochi Chodan Marjan Chubadu Dani Chapsu Chi Lagi Jinsu Jipe Sonan Chi Drola Pinche Sanje Dropa Shu Sanje Chodan Sochi Chodan Marjan Chubadu Nangi Chapsuchi Nangi Jinso Jipe Sonan Chiloba Pinche Sanje Lupa Sho. Então, embora a gente esteja vendo capítulo por capítulo, né, esse texto, a gente está agora no início ainda, né, que é o terceiro capítulo que se chama O Mito da Felicidade, e tem vamos dizer assim, um sentido de progressão, né, que a gente, à medida que a gente for avançando no texto, a gente vai entendendo. Ao mesmo tempo, a gente vai olhando individualmente cada pedaço e aquilo por si faz muito sentido já, né? Porque é como se a gente pudesse quase que olhar independentemente cada capítulo e ele fazer muito sentido para nós. Porque é como se ele iluminasse pedaços do nosso cotidiano, da nossa prática, que já é o suficiente, tem muito material ali para a gente olhar, né? E o pano de fundo principal desse momento, né, como a gente está vendo aqui no texto, é como se fosse um processo de aterramento que a gente está fazendo, né? É como se o Trungpa estivesse devolvendo para nós o Sansara como um local de prática possível para nós, né? Então é como se ele estivesse identificando uma tendência nossa de tentar sempre escapar do Sansara e ir para um lugar que a gente imagina que sempre vai ser um pouco melhor, e lá então a prática vai funcionar. E aí ele ainda não entrou necessariamente
de uma maneira mais assim detalhada nos temas que estão no título aqui do livro, né? Porque ele ainda está fazendo essa conexão de como que a gente, enfim, olha para a nossa própria prática, né? Como que a gente vai poder usar, vamos dizer assim, a forma como a gente encara o nosso trabalho, por exemplo, como prática, se a gente não consegue dar esse nascimento para o trabalho como local de prática. E a gente fica imaginando que o local de prática sempre é uma coisa muito específica, né? E como que a gente vai olhar sexo, relacionamentos ou família, regiões kármicas intensas como local de prática, se a gente sempre imagina que dali só vem confusão e a prática é uma outra coisa. E a relação mais adiante, né, que é a última parte do livro, né, que ele chama de dinheiro, mas na verdade tem a ver com a própria noção de mérito, de sustentação. E como que a gente vai olhar isso como um local de prática se a gente sempre guarda uma imagem, um rótulo daquilo ser uma coisa meio impura, meio do samsara. Então aqui como se o Trungpa estivesse abençoando cada pedaço da vida, por mais estranho que possa parecer, como um local completamente digno de se fazer uma prática espiritual perfeita que leva até a iluminação. Então ele está abençoando cada região do samsara como local de prática para nós. E isso é muito extraordinário, né? Então, é como se ele estivesse aqui elegendo regiões desafiadoras para nós, como regiões super válidas para a gente poder fazer prática, porque elas concentram estruturas kármicas muito intensas para nós, né? Então, por isso mesmo, elas são muito válidas. E, especificamente, a gente parou na página 48 do texto em português. Eu não sei se todos têm, né? Mas no texto em português foi onde a gente parou. E o último pedaço que a gente estava olhando, Trungpa Rinpoche estava falando sobre compaixão, né? Então, ele estava lembrando a gente que o ponto mais o que vai tornar as coisas, o meio hábil, né, vai tornar as atividades da vida uma rota de saída do próprio samsara é a compaixão. Então ele estava colocando nisso. Ao mesmo tempo, ele estava nos alertando, estava iluminando para nós regiões nebulosas e que a gente imagina que está praticando a compaixão e a gente pode estar ali simplesmente exercendo um tipo de colonialismo por cima dos seres, né? Então, um pouquinho antes, ali no final da página 47, a gente vai voltar a esse trecho porque ele é muito rico, né? E ele vai conectar, então, porque a gente vai olhar hoje, né? Então, no penúltimo parágrafo da página 47, Trungpa Rinpoche diz assim, né? A noção popular e confusa de compaixão se baseia na ideia de caridade, pela qual a pessoa se mostra bondosa porque ela se julga afortunada. Portanto, ela deve ser boa para os outros que não têm a mesma sorte que ela. Aí o Trungpa diz assim, ele está aqui falando para os americanos, né? Ele diz assim, você poderia ir para países subdesenvolvidos ou se juntar a um corpo da paz. Afinal, seu país é rico, mas aqueles lá não. Lá, naquele local, as pessoas são analfabetas. Assim, você vai ensinar elas a ler, a escrever, enfim, a fazer as coisas direito. Pensando assim, você, na verdade, está menosprezando aquela gente. Essa é uma visão muito comum que a gente localiza, assim, né, de um processo assistencialista que se confunde com compaixão, né, em que a gente facilmente atropela a realidade do outro. É como se a gente olhasse para o outro e ele é uma versão empobrecida da gente, né? Porque, enfim, nós somos o suprassumo, né? Aí, se eles ficarem um pouco mais parecidos com a gente, eles vão estar melhores. A gente vai lá e tenta deixar eles um pouco mais parecidos com a gente, né? Esse é o princípio, como é que a ajuda funciona no Sansara, né? Aí o Trungpa segue dizendo, né? Por exemplo, você também pode pensar em termos de um tipo de trabalho voluntário psicológico. Isso aqui é bonito. Então se espera que você seja psicologicamente equilibrado.
a fim de trabalhar com aqueles que são psicologicamente desequilibrados. Você será, então, um modelo de sanidade mental. Talvez gostemos da ideia de melhorar o mundo, mas quando conseguimos transformar uma comunidade subdesenvolvida numa pequena cidade industrial altamente sofisticada, nós esperamos ser recompensados por isso. Nós esperamos alguma coisa em troca. Então, podemos jogar toda espécie de jogos de caridade, mas isso não é a caridade verdadeira, de modo algum. Com esses jogos, o que nós pretendemos é nos sentir sempre por cima. Então aqui ele está estressando esse ponto da compaixão, que a gente confunde com muitas outras coisas. Aqui é como se ele estivesse tomando um exemplo nacional, assim, né? Dos países, mas é só a gente olhar, assim, a gente na família, nos amigos, em casa, onde quer que seja, a gente andando por essas regiões também, né? Então, ele vai seguir colocando aqui algumas questões que são muito bonitas, porque é como se fosse a forma que a gente localiza, identifica, né, nessas pessoas que têm realmente uma visão profunda dessa dimensão. Então o Trungpa diz assim, ter compaixão verdadeira não é pensar, eu gostaria de fazer essa pessoa feliz, encaixando ela na minha ideia de felicidade. É, antes, perceber que uma pessoa realmente necessita de ajuda. E aí o que você faz? Você se coloca à disposição dela. Ponto. Você simplesmente se relaciona com ela e espera para ver aonde que isso vai levar. Ou seja, a gente não tem um plano para o outro de antemão. É como se fosse algo muito mais próximo de um diálogo sincero com a realidade, né? Ou seja, te faz um movimento e a gente não tem como saber qual vai ser o segundo passo, porque primeiro tem que ver como é que o primeiro passo reverberou, que ecos que vão surgir dali, né? Aí depois é que a gente consegue pensar o que que é o segundo passo. Então é muito difícil, é muito improvável essa posição, porque ela significa que a gente de saída não sabe muito bem o que que vai acontecer. E a gente precisa encontrar tá confortável nesse desconforto. É mais ou menos assim, né? É estar confortável nesse desconforto que a gente não sabe o que que vai sair dali, né? Então, por quê? Porque a gente se coloca à disposição. Você simplesmente se relaciona com ela e espera para ver onde é que isso vai levar. Aí ele diz assim, essa é uma abordagem muito mais exigente e mais generosa do que uma expectativa de que a pessoa se torne isso ou aquilo. Essa é uma maneira autêntica e vigorosa de encarar a compaixão. É ela que nós vamos examinar mais a fundo nesse livro. Ou seja, a compaixão além do materialismo psicológico e também espiritual. Porque ela é uma abordagem genuína das coisas, uma abordagem verdadeira da nossa situação de vida. Temos que distinguir entre uma abordagem comum à prática espiritual, que é o materialismo espiritual, e a verdadeira prática espiritual. Precisamos ver essa diferença claramente. Aí ele começa agora, é muito bonito, né? Porque ele vai começar agora a esmiuçar e a iluminar o que que a gente entende por prática espiritual. Vocês vão ver que quando ele começa a falar desse lugar de se relacionar com a prática espiritual, ela não é nem mais religiosa, porque ela é simplesmente se relacionar com as coisas de uma forma completamente aberta, e realista. É sobre isso que ele está falando, né? Então não diz mais respeito nem mesmo à vinculação religiosa. Se a vinculação religiosa ah, tiver essa imagem de um partidarismo, vamos dizer assim, né? Ele não está falando sobre isso aqui. Então ele vai dizer, o conceito de uma prática espiritual pode ser facilmente enganador para nós. Por quê? Porque as pessoas pensam que elas estão começando o caminho espiritual, mas logo se encontram no materialismo espiritual.
É muito mais fácil entrar no materialismo espiritual associado com o mundo competitivo do que entrar na verdadeira espiritualidade, que implica abrir mão da nossa ambição e da nossa agressividade. Isso é muito mais difícil e não é especialmente atraente. Eu diria também que também não é particularmente instigante e interessante. Ou seja, essa dimensão quase que genuína de uma prática espiritual autêntica, ela é profundamente impopular, porque ela não vai te prometer nenhuma maravilha, não é muito cor-de-rosa nesse sentido. Ou seja, ela não vende como aquilo que teria o verniz do materialismo espiritual venderia, né? Então ela é como se fosse impopular. Infeliz, ou talvez felizmente, também não é especialmente divertido. Então ele diz assim, por exemplo, quando nós trabalhamos com outras pessoas, a espiritualidade verdadeira exige simplesmente que façamos, que nós ajudemos. Se você fizer isso de uma maneira inábil, você será repelido. Uma mensagem direta está sempre lá, a menos que você esteja sonhando, caso em que você não receberá mensagem alguma. Mas se você se relacionar diretamente com as coisas, ainda que movido pela ambição, não há problema. As mensagens chegarão a você automaticamente, de uma maneira instantânea. Isso é o que nós podemos chamar de uma autêntica experiência mística. Ou seja, quando a gente vai ajudar, a gente vai ajudar. A gente não tem um plano para salvar o outro necessariamente. A gente também não sabe onde é que aquilo vai dar. E muito provável, a gente não sabe de antemão o que que a gente vai fazer, porque vai depender um pouco da situação que está se apresentando naquele momento. Não tem como ter um manual de antemão que a gente vai olhar em situações como essa. O que que eu faço? Não tem como decorar o que fazer. É como se precisasse se relacionar com o que está acontecendo e dali de dentro fazer surgir alguma coisa. Então é como se o Trungpa estivesse nos devolvendo para um aspecto quase intuitivo de uma inteligência inata que a gente tem e a gente pouco confia nela. E ele também está fazendo um processo que é muito importante, que é unir o que a gente facilmente vai chamar de uma experiência mística com a vida real, assim, né? A vida como ela é. Então ele diz, a experiência mística, que a gente facilmente pode querer encontrar, ela reside na nossa situação de vida real. É ali que ela reside. É uma questão de se relacionar com o corpo, com a situação física. Então, por exemplo, se você colocar a sua mão sobre um dos queimadores do fogão, você vai se queimar. Essa é uma mensagem muito direta de que você está distraído. Se você perder a cabeça e bater a porta depois de uma discussão inflamada, você talvez prenda o seu dedo na porta. Então você recebe uma mensagem muito direta. O seu dedo vai ficar machucado. Nessa situação, você está em contato direto com as coisas, com as energias vivas da situação. Você manterá contato direto, em vez de criar estratégias para obter um resultado, ou de buscar meios para moldar ou remodelar sua experiência. A própria situação indica automaticamente o próximo movimento. A gente não está muito preparado para ouvir isso daqui, né? Ou seja, que a própria situação que a gente estiver se deparando, ela indica o movimento seguinte. Ou seja, a solução para o que a gente está tentando fazer está dentro daquele lugar que a gente está olhando, não está num lugar fora, né? É um pouco isso que ele está nos desafiando a encontrar. A própria situação que a gente tiver enfiado, ela indica o próximo movimento. E a vida se torna como que uma música. Você dança de acordo com a vida. Não precisa lutar para remodelar coisa alguma. É precisamente isso que significa ausência de agressão, uma das ideias-chave dos ensinamentos budistas. Dançar conforme a música da vida não é absolutamente criar uma situação agressiva. É viver de acordo com as 4 estações.
para usar a metáfora do crescimento da planta ao longo do ano. Por quê? Porque as estações significam que tem momentos que são favoráveis e momentos que são desfavoráveis, né? Então, no inverno, quando é muito frio, todo mundo se recolhe. Então, vai ficar todo mundo incubado, esperando o frio passar, para depois, então, quando vier a primavera, aquilo tudo que ficou adormecido começa, então, a brotar, né? Aí vem depois uma época que está mais quente, que chove mais, aí vem com força. Mas aí quando começa a esfriar, aquilo tudo vai se recolhendo, guardando energia, né? Então é perceber que esses ciclos eles são inevitáveis, é assim que funciona. Então isso significa ausência de agressão. Trungpa, ele, em outros textos, é muito bonito, porque é raro encontrar uma, uma forma tão delicada assim de falar, né? Mas ele diz, por exemplo, como que a vidya é naturalmente agressiva. Então ele diz assim, por exemplo, eu estou aqui em Viamão, né? Aí eu digo, eu estou em Viamão. Aí Trungpa diz, só essa afirmação, ela já implica um nível de violência, porque pode ser que tenham seres que não achem que isso daqui é Viamão. Pode ser que tenham povos indígenas aqui que digam, não, isso aqui lugar é tal, vocês chegaram aqui e chamam isso aqui de Viamão. Aí tem os bichinhos que vivem aqui, têm outras ideias, né? Mas a gente vai colocando os nossos projetos em cima das coisas, a gente não consulta muito, né? A gente atropela, a gente vai fazendo porque, enfim, tem que fazer. Então, esse tipo de relacionamento, que é um relacionamento que a gente está olhando com cuidado, está interagindo, está se colocando no lugar, sem essa agressividade, é que é o movimento do Bodhisattva, né? Então, Trungpa diz, essa é a ideia de Lalita. É um termo sânscrito que significa dançar. Poderíamos também traduzir Lalita como dançar com a situação. As situações nos inspiram. Nós não criamos as situações. Aí Trungpa, ele enfatiza, ele diz, ele escreve aqui, repito, está escrito, repito. Essa abordagem, ela não consiste em montar uma estratégia para ajudar alguém. Consiste simplesmente em fazer. Se você jogar um cãozinho no rio, ele vai nadar automaticamente. A inteligência subjacente, ela está sempre pronta para entrar em ação. Mas a gente tende a considerar ela pouco importante e procurar outra coisa que seja mais profunda, mais precisa. Na medida que nos relacionamos com a nossa inteligência primordial implícita, na medida em que nós nos forçamos um pouco, mergulhando dentro das situações, a inteligência emerge automaticamente. Quando nós estamos no meio de uma situação, nós tiramos de dentro dela automaticamente o que é necessário. Não se trata de como fazer, nós simplesmente fazemos. E nos surpreendemos fazendo perfeitamente. Isso pode acontecer. Se por outro lado nós pensamos em como fazer, nós nos tornamos automaticamente mais autoconscientes. Esse aqui ele é um outro assunto. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em simplesmente fazer, em simplesmente se relacionar de forma direta com o que se apresenta para nós? Porque a gente não concorda com o que está acontecendo. Diz, não, mas eu não concordo com isso. Então é como se a gente tivesse sempre um espírito tão crítico diante das coisas que a gente primeiro quer consertar, a gente primeiro quer arrumar aquilo. Então é como se essa qualidade ela nos impedisse de se relacionar de uma forma assim aberta, né? Eu lembro sempre dessa história da Monja Coen que eu ouvi, que eu achei sensacional, né? Que ela, na época, chamava FEBEM ainda, né? Eu sempre conto essa história. Ela chegou na FEBEM, tinha que ensinar os internos lá a meditar. Ela deu uma olhada para um pavilhão cheio, assim, de adolescente, né? Nem um pouco interessados em estar ali. Aí ela vira para eles e diz, olha, galera, vocês façam o seguinte, imaginem, sim, estavam todos sentadinhos lá, não tinha nada, né?
Vocês imaginem que vocês vão enrolar um baseado. Vocês enrolem ele bem devagar. Aí vocês botem ele na boca agora. Aí vocês inspirem. Agora vocês exalem. Aí vocês inspirem de novo. Aí vocês exalem. Aí eles estavam meditando. Mas por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela não tinha nenhuma ideia, provavelmente, do que ia acontecer. Ela também não tinha nenhuma crítica com relação ao que ele está certo e errado, né? Ela não estava presa ao certo e errado. Por causa disso, a gente consegue se relacionar de uma forma mais criativa até, né? Aí se a gente fica no certo e errado, a criatividade ela desaparece. Porque a energia do concerto prevalece. E aí a energia do concerto ela não vai funcionar direito, né? Às vezes, e aqui o Trumpa está usando um outro ponto, que pode ser que a gente queira fazer tudo certinho, né? A gente tem medo de fazer errado, a gente quer chegar lá, né? A gente quer fazer certo, a gente não só quer fazer certo, como a gente quer ter a certeza, assim, a gente quer a validação que a gente está fazendo certo, tem que ter o carimbo e a assinatura embaixo, porque daí, vocês observem, quando a gente quer isso, a gente, num certo sentido, também está se retirando de se relacionar com a realidade de uma forma aberta, porque a gente está, não, mas ele está dizendo que é assim, então é assim. Aí a gente se retira da realidade assim, porque a gente está depositando a nossa confiança na autorização que o outro nos deu. Então é como se a gente se abdicasse de se relacionar com as coisas, né? A gente precisa que alguém valide por nós, porque a gente não confia na gente. Então a gente começa a ficar muito preocupado em como fazer, né? Como fazer. Aí o Trumpa diz assim, olha como é interessante essa analogia dele. A abordagem do como fazer, ela implica duas coisas. Como não fazer e como fazer. A gente divide o mundo no como é que é e como é que não é, certo e errado, né? E a gente começa, então, a transitar ali por dentro. E a sua mente, então, ela se divide em duas partes. Uma se ocupa da possibilidade de cometer erros e a outra de como obter um resultado. Então tem um espírito crítico que surge que fica não querendo errar. Ele está super autocentrado, porque ele não quer errar. A gente não está também, de novo, ali olhando para a cara do outro, né? A gente está olhando para nós mesmos se a gente está errando ou não está errando. Aí aquilo desvia o foco. Por isso, a abordagem do como fazer, ela pode ser negativa, enquanto apenas fazer é muito positivo. A técnica da meditação é uma maneira de fazer, pura e simplesmente. Na meditação, a vida ela se expõe para nós e nós encontramos um meio de uma situação, no meio de uma situação da vida. A meditação é isso, né? A gente senta e toda a vida aparece para nós, né? Interessante isso. Toda a vida aparece na forma dos pensamentos enlouquecidos que atravessam a nossa mente, né, ali dentro, né? Aquilo é a nossa vida nos invadindo. Então a vida ela aparece no meio da meditação. A gente não foge da vida, né? Ela aparece. E aí? O Trungpa diz assim, em definitivo, isso requer uma abordagem intuitiva. Usar a intuição dessa maneira exige uma atitude positiva, uma convicção de que nós somos pessoas basicamente sadias, de que nós não estamos condenados e que nós não somos vistos como pecadores. O mundo não se divide nos pecadores e nos não pecadores, né? O mundo não é dividido desse jeito. Nós já somos fundamentalmente pessoas sadias. Apesar das projeções que possam ser feitas sobre nós, apesar da sombra que possa ser lançada sobre nós, o importante é que vejamos através da sombra e simplesmente façamos e vivamos. Isso é intuição. Então aqui o Trungpa, ele está nos perdoando por nós mesmos, né? Pode ser que a gente não consiga se perdoar dessa forma como ele está nos perdoando, né? Mas ele está nos autorizando a gente exercer essas dimensões, né? Ele está... Por quê? Porque a gente é profundamente crítico, né? Com a gente mesmo.
É só a gente olhar assim, né? A gente nunca acha que é suficientemente bom as coisas, né? A gente sempre está em débito, ou com a prática, ou com a família, ou com o que a gente tinha se proposto a fazer, ou com a academia, ou com a comida. A gente nunca está com o corpo da gente, né? A gente está sempre atrasado, né? Então, cada pedaço da vida a gente está sempre se cobrando, né? Isso é adoecedor. Então, aqui ele tá fazendo essa prática da gente se perdoar, né? É muito importante. Então, vejam, a gente quer ter compaixão, mas aqui ele está devolvendo para a gente mesmo um olhar elevado sobre a gente. Porque que chance que a gente tem de interagir com o outro se a gente mesmo já chega com altos graus de expectativa, de conserto e assim por diante, né? Muito difícil, né? Vai ser muito difícil. A confusão, ela é uma divisão, uma espécie de atitude esquizofrênica, uma confusão entre isso e aquilo. Não podemos ficar confusos a menos que tenhamos dois lados que nos confundam. Quando estamos confusos, o raciocínio simplesmente torna as coisas ainda mais nebulosas. Às vezes, as pessoas confundem a aplicação dos meios hábeis, baseados na intuição, com a impulsividade. Essa aqui é uma pergunta que sempre surge, né? Como que eu sei que, então, eu não vou estar sempre sendo simplesmente reativo, né? Impulsivo, vamos dizer assim. Aí o Trumpa ele diz: o impulso, a reação automática, ela é frívola. Pensamos em algo que nós desejamos fazer e imediatamente fazemos. Impulsividade é desatenção. Ela se baseia no medo e na confusão, não no instinto direto de simplesmente fazer, que nós estamos aqui discutindo. No caso da intuição, nós compreendemos completamente a situação antes de fazer algo, mas não criamos uma divisão. Há uma enorme diferença entre aplicar a intuição e se fixar no como ou no que fazer diante de uma situação. No caso do SEB, por exemplo, o Lama Santin diz exatamente as mesmas coisas. Ele só vai enfatizar a gente contemplar as 5 sabedorias, né? Ou seja, não tem um manual de meios hábeis de como trazer benefício aos seres, mas a gente pode contemplar as 5 sabedorias, começando pela sabedoria do espelho, que é a gente se colocar profundamente no lugar do outro, né? Da outra, não importa quem seja, né? E assim a gente vai. Então, o manual são as 5 sabedorias, mas mais do que isso, não tem muito o que dizer. Essa aqui é a grande questão, né? Porque vai depender muito da forma de relação que a gente estiver estabelecendo no lugar que a gente estiver. E da experiência interna de cada um, criatividade de cada um, né? É sempre assim. Então o Trungpa vai enfatizar, ele vai estressar esse ponto, né? Ele diz, olha, a questão é que a gente não consegue obter instruções prévias sobre técnicas específicas de primeiros socorros a serem aplicadas diante de cada situação com que venhamos a nos defrontar. É claro que a gente vai chegar em consensos, né, que diante de certas situações, isso aqui a gente já viu tantas vezes, é recomendado. Mas aquilo é só um pedaço de um movimento que é mais amplo, né? E aquilo pode ser que também não funcione. Então, esse parar diante da situação, vasculhar o que será que pode funcionar, é que é interessante. E é muito profundo a gente imaginar que não tem um certo e errado, né? Ou seja, não tem... É um pouco acerto e erro, e um pouco uma questão que te tentou alguma coisa e não deu certo, não tem importância, a gente tenta outra, né? Então, se a gente está muito preocupado em acertar, a gente se desmotiva muito rápido. Mas se a gente está, de fato, tentando interagir com aquela realidade, se a gente tenta alguma coisa e aquilo não funciona, não tem problema. A gente tenta outra coisa. A gente não está tão vinculado, né,
a, a uma coisa de dar certo de uma forma comum. É por isso que nós falamos em aplicar nossa intuição. Não existem instruções que nos ensinem a enfrentar cada situação específica. A questão é saber como lidar com as situações em geral, antes que ocorra aquela em que você estará particularmente envolvido. Por quê? Porque a gente só vai aprender vivendo, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Supor, a gente era bem jovenzinho, morava na casa dos pais. E aí, por mais que a gente pudesse ler livros, eles dissessem coisas para nós de como que é ser o dia que a gente, enfim, vai sair de casa e como é que vai ser, a gente teve que passar por aquilo. Não tem muito como é, resolver aquilo pelo outro, né? Não tem outro jeito, né? E assim as outras etapas da vida, né? A gente não tem muito como viver aquilo pelo outro, né? E não tem como alguém viver aquilo por nós também, né? A gente pode ter umas ideias um pouco gerais, assim, mas um pouco cada um vai fazer como a sua intuição mandar, né? E não tem como ser diferente, né? A gente não consegue controlar isso, porque aquilo vai acontecer como tiver que acontecer, né? Mas se a gente tem esse sentido geral é importante, mas Trumpa está aliviando um pouco uma ansiedade que pode brotar em nós, né? Aí ele usa um exemplo que eu acho muito legal aqui, né? Ele diz assim, então assim, se as nossas situações correntes da vida diária, elas estiverem ligadas à intuição e não aos impulsos, nós conseguiremos dar conta de qualquer desafio especial. Aí ele usa um exemplo, né? Ele diz assim, não existem diretrizes estabelecidas sobre como que nós podemos nos comportar em coquetéis, por exemplo. Eu até acho que deve existir, né? Mas enfim, está dizendo aqui que não tem, né? Se tais diretrizes fossem fornecidas e tentássemos segui-las, teríamos de mudar imediatamente. Nós teríamos que ser, então, pessoas diferentes, o que não é possível. Meios hábeis e intuição, eles são um assunto importante para o nosso progresso contínuo no trato com a vida, mesmo não havendo nenhum coquetel. Temos que adotar um processo contínuo de intuição e tentar perceber a diferença entre as qualidades do impulso frívolo e da intuição. Se nós formos capazes de nos relacionar com isso durante o dia, estaremos bem preparados ao anoitecer, quando a reunião para o coquetel começar. Não tem uma resposta pré-programada, pré-pronta para tudo. Qualquer tentativa, ela tem que ser considerada um processo de longo prazo. Temos de nos encontrar pela primeira vez com nós mesmos, completa e verdadeiramente. A gente precisa fazer amizade com a gente mesmo. Eu preciso saber quem eu sou, o que eu sou, o que é o mundo para mim. Já precisa saber o que a gente quer, o que a gente não quer, para onde é que a gente quer ir. A gente tem que saber essas coisas, né? Em geral, a gente sai fazendo simplesmente, né? Mas a gente vai precisar saber isso. Então, é uma forma bonita que o Trumpa está falando aqui, né? Ele diz assim, intuição é sobre confiar em nós mesmos. Nós sentimos que nós podemos nos permitir confiar em nós mesmos, o que significa ser amigo de nós mesmos. Então, nós concluímos que nós não somos pessoas perigosas, como talvez tenhamos acreditado. É possível que nos tenham dito que somos pessoas perigosas, que nós temos que nos vigiar. Mas agora, finalmente, podemos relaxar, trabalhar com nós mesmos. A nossa existência, ela não é assim tão ultrajante, perigosa ou suicida. Isso aqui é muito profundo porque, por exemplo, às vezes quando a gente encontra
uma situação, uma pessoa que fez uma coisa horrível, a gente quer eliminar aquela pessoa, a gente quer eliminar aquele pedaço que a gente talvez localize dentro de nós e não sabe muito bem como remover aquilo, né? A gente imagina que removendo o outro da nossa frente, a gente remove aquilo de dentro de nós. A gente não tem mais aquele espelho dentro, né? Então aqui, Trungpa está perdoando todas as estruturas kármicas que a gente possa vir a manifestar, né? Elas são um chão de prática da gente. Ele diz, nós somos bons, no fundo nós somos sadios. Bem no fundo, né? Bem no fundo tem uma sanidade. Além disso, essa sanidade especial, ela é capaz de acomodar tanto a nossa maldade quanto a nossa bondade. Isso aqui é muito profundo, porque o aspecto de sanidade não diz respeito a um aspecto cor-de-rosa, né? Em que a gente não localiza mais, não vê dentro de nós impulsos daqui ou ali. A gente não se recrimina, e porque a gente vai fazendo isso com a gente não faz isso com o outro. Então, é sobre a sanidade aqui, é sobre acomodar tanto a maldade quanto a bondade, as duas coisas. Quando somos bons, a gente não fica particularmente encabulado a respeito da nossa bondade. E quando nós somos maus, tampouco ficamos especialmente chocados por isso. Isso é muito importante, né? Imagina o quanto que a gente não perde tempo simplesmente por detectar maldade um aqui, uma maldade ali. Facilmente tem isso, né? A gente perde muito tempo com isso. Esses são simplesmente os nossos atributos. É simples. Isso faz parte do nosso pacote. Ou seja, a gente não tem uma ingenuidade que isso não vai aparecer, né? Isso faz parte, isso é o nosso atributo. A gente carrega isso. Quando nós começamos a aceitar esses dois aspectos do nosso ser como energia, como uma parte da visão de nós mesmos, aí nós fazemos contato com a bondade fundamental, porque ela pode acomodar todas essas energias como parte do nosso ser básico. Isso é muito concreto, isso é muito simples. Isso é uma verdade inabalável. Eis a ideia básica do bem. Ele pode acomodar ao mesmo tempo o certo e o errado. Por isso ele é bom. É um chão firme, é um terreno sólido. O bem acomoda simultaneamente o certo e o errado. Ele acomoda a contradição. Não é só metade. Ele acomoda tudo. Se na nossa visão for só uma sensação de metade, não é. Aquilo ali é uma coisa profundamente violenta, porque é como se a gente tivesse tirando o outro da frente, imaginando que assim a gente tira uma região nossa de dentro também. E não é assim, não sai. É uma ausência de ingenuidade aqui que ele está nos oferecendo. Né? Ausência de ingenuidade. Finalmente, quando nós começamos a nos relacionar com o bom e com o mal, não temos mais nada a transcender. Fazemos isso por causa da inexistência de uma qualidade sólida de bom e de mal. Quando olhávamos para eles como solidamente existentes, víamos o bom como definitivamente auspicioso e o mal como definitivamente desesperador. O grande paradoxo é que aquilo que parecia absolutamente bom pode, mais adiante, nos fazer acontecer alguma coisa de um samsara muito profundo em nós, né? Seja porque a gente perde tempo, seja porque a gente perde daqui a pouco a paciência, qualquer coisa pode acontecer. E não tem nada definitivamente mal, que pareça definitivamente mal, que não se torne de repente uma coisa boa para nós, nos faz acordar para outras coisas. Como se a gente estivesse nos lembrando que as coisas não são finais. Agora, nós não perdemos a esperança só porque nos julgamos mal, nem a cultivamos só porque nos julgamos bons. A gente pode acomodar as energias de luz e escuridão nesse solo básico.
Isso não é exatamente transcender, mas é acomodar. Reconhecer que o bem e que o mal, eles existem concomitantemente. Então não é sobre transcender, ou seja, não é sobre escapar, não é sobre sair correndo para eliminar e não ver mais. É sobre acomodar, né? Ou seja, quanto de espaço que a gente oferece para a gente mesmo dessas regiões que a gente vê como contraditórias, né? Ou quanto de energia que a gente não coloca na prática como se fosse um processo assim de antivírus, né? Que a gente agora vai fazer, então, uma, uma varredura, né, interna, e aí fica lá aquela bolinha ali passando, e aí no final eles vão dizer, tantos vírus foram localizados, aí tu, pof, deleta aquilo, pensa, tô limpo, né? Tô limpo. Aí não é assim, não é assim. Não é passar antivírus, não. O terreno básico não é infectado ou influenciado por nenhum deles. Do ponto de vista do ego, solidez significa não permitir que haja espaço para o desenvolvimento de qualidades fluidas. Então, isso aqui é interessante. Do ponto de vista da referência da identidade da pessoa, o que é a solidez? É não ter espaço para que qualidades fluidas se desenvolvam, porque a gente já tem uma sensação de certeza, né? Então não tem espaço. O espaço ele vira sólido. Então é como se o espaço se tornasse um anti-espaço. Não tem lugar por onde a gente possa se mover. Mas existe uma outra ideia de solidez. No sentido positivo, quer dizer completo contato com a natureza das coisas. Então, nós vamos saber como se relacionar diretamente com as coisas. Conhecemos diretamente as leis da natureza. Não somos suscetíveis de ser influenciados por frivolidades de qualquer espécie, porque os nossos fundamentos são definidos. Não temos dúvidas sobre nós mesmos. Aí ele diz, a verdadeira busca espiritual, ela não consiste unicamente em procurar felicidade. Isso aqui é muito importante, né? Não é simplesmente procurar felicidade. No entanto, essa abordagem ilimitada, ela ainda é muito aceita. Segundo essa ideia predominante de espiritualidade, a pessoa que alcança a realização espiritual, ela parece muito feliz. Ela sorri constantemente e ela diz coisas boas a respeito de todos. As pessoas que adotam essa visão de um caminho espiritual, elas dizem, amo você. Aí elas beijam umas às outras, elas lançam flores, elas se vestem de branco e tudo é bonito, sem problemas e feliz. O seu ponto de vista é que a espiritualidade garante a felicidade definitiva e que se você se juntar ao seu clube, você vai ser feliz para sempre, porque lá eles não acreditam em maldade e na infelicidade. Tudo vai ficar bonito e cheio de flores. E a vida espiritual, ela é colorida, ela é feliz e ela é brilhante. Trumpa tinha um bom senso de humor, né? Não tem nenhum isso. É maravilhoso. Emanação de Dorje Drolo, né? O Guru Rinpoche vai esperar o quê, né? É bonito, né? Mas Trumpa, como ele era pisciano, ele conseguia dizer isso de um jeito, assim, não com a cara de Dorje Drolo, né? Essa é a viagem da espiritualidade. E é muito importante sair dela. Muito importante sair dela. Depois, a sua atitude compassiva ainda poderá ter alguma coisa de falsa para início de conversa. Os praticantes têm que aprender a ir além dos seus limites para se comunicar com outras pessoas. No começo, talvez não sintamos vontade de nos comunicar e tenhamos de nos forçar a isso, nos comunicar com o mundo, com o sofrimento e com o prazer.
com todo o resto. Afinal, o mundo espiritual, ele não é um mundo tão feliz assim, porque ele também está repleto de muita dor, de muito sofrimento e muita miséria. Só que junto com muita felicidade e inspiração, é claro. Mas nos relacionarmos com o mundo real não é somente uma questão de pura felicidade. Logo, no início, o praticante poderá necessitar de um ponto de partida. Ele poderá ter que simular, fazer de conta, o que não é bom. Se diz muitas vezes que essa é uma atividade do ego, mas isso não importa, de modo algum. Se a pessoa for capaz de prosseguir nesse caminho, ela desenvolverá gradualmente a convicção e a confiança. A sua maneira de enfrentar situações finalmente se tornará real, e ela estará lidando com o mundo real. A questão é isso, né? O quanto que a gente está de fato lidando com as situações como elas se apresentam, e menos com a construção idílica que a gente tem em algum canto da mente e usa o caminho espiritual para nos levar para aquela região, né? É sobre se relacionar com as coisas de uma forma muito direta, né? É tipo o Satipatthana. No começo, nem sequer a meditação é a meditação no sentido integral do termo. Nós imaginamos que estamos meditando. No início, nenhuma das disciplinas espirituais que possamos praticar será real de modo algum. Apenas nos imaginamos praticando elas. Mas essa espécie de impostura limitada, essa espécie de faz de conta, ela deve ser aceita como um ponto de apoio inicial. Por quê? Porque não tem nenhum outro jeito. Se alguém tem uma outra ideia, não tem. É só o que a gente consegue fazer, é o que a gente vai fazer. É por aí que a gente começa, né? Não podemos absolutamente começar de um modo perfeito. A gente tem que usar a imperfeição como um caminho rumo à perfeição. É tudo que a gente pode fazer. A gente tem que usar a pobreza para poder ficar rico. Não tem nenhum outro jeito. A gente começa com o que tem, né? Tem outra ideia. O misticismo, ele geralmente pressupõe uma qualidade misteriosa. Isso aqui é bonito como ele bate, né? Porque ele devia estar numa época que devia ter, assim, uma legião de hippies vendo gnomo em tudo que era lugar, né? O misticismo geralmente pressupõe uma qualidade misteriosa, de alguma coisa oculta e que está fora do nosso alcance. Mas uma abordagem verdadeira ao misticismo envolveria a apreciação da qualidade misteriosa da representação dos fenômenos, que não está verdadeiramente escondida de nós. Ou seja, prajna paramita, né? A experiência mística, nesse sentido, é frequentemente lúdica e tem uma grande dose de humor. Ou seja, há algo que não é bem solene e concreto, mas que proporciona o intenso prazer de vivenciar as coisas tais como elas são. No sufismo, por exemplo, há centenas de histórias sobre o grande místico Nasruddin. Nasruddin encarava o mundo de uma forma muito bem-humorada. Ele descobria o humor em todas as situações. A espiritualidade verdadeira, ela possui essa mesma qualidade, porque ela compreende que o mundo, ele já é um mundo espiritual. Nós nos comunicamos com a vida como ela é, em vez de tentar inventar alguma abordagem espiritual para ela. Regalar-se com as coisas tais como elas são é o humor verdadeiro. A espiritualidade verdadeira, ela consiste em aceitar o mundo como um mundo que já é espiritual. Assim, não vamos precisar remodelá-lo. Para aqueles que acreditam numa visão tradicional do misticismo, o mundo é misterioso. Ou seja, ele tem leis ocultas, tem coisas que a gente não acessa, que é só para... Aí vai formando um clube especial, né?
Se tiver dentro disso, a gente não consegue experienciar o misticismo no seu sentido mais pleno, porque a gente espera demais. Nós ficamos surdos e mudos diante dos ensinamentos, porque eles parecem altamente misteriosos. Mas eles não são misteriosos para aqueles que verdadeiramente vivenciam o misticismo no seu sentido mais completo. A realidade do mundo, ela poderia ser chamada de auto-secreta. Essa expressão aqui é muito boa. O Dzogchen é muito usado, né? Não é que alguém escondeu de nós, é que a gente só não está vendo. Só isso. É auto-secreto. Nesse sentido, o espiritual, o místico, é aquilo que contém a verdade. A espiritualidade verdadeira é a ausência de frivolidade, a ausência de uma crença no bem e no mal, no sentido religioso. É quase uma ausência de religiosidade. Assim, a espiritualidade parece transcender a religião das igrejas estabelecidas. É aquilo que está contido na situação da vida, que fala a verdade, que nos lembra da situação natural das coisas, tais como elas são. Então aqui Trungpa define o que é uma prática espiritual autêntica, né? Que é se relacionar com as coisas de uma forma muito direta, né? E ele usa vários exemplos, né? Vários exemplos. Esse capítulo é muito bonito, porque é como se a gente, quando encontra um caminho, a gente é como se facilmente pudesse ficar enfeitiçado por alguma coisa extraordinária, e a gente pode ser que deixe de se relacionar de uma forma muito pé no chão com as coisas, né? E aqui, então, ele dá essa sacudida na gente, a gente volta, né? De volta. O Trungpa está fazendo a gente voltar, né? Olhar as coisas, se relacionar com as coisas, né? Na semana que vem, no capítulo seguinte, a gente vai começar a olhar mais especificamente para o tema do trabalho. Então ele vai começar agora a pegar esse caldo todo que a gente veio olhando nessas semanas, né? E aí ele vai agora então começar a pegar essa luz assim, pof, botar na direção do trabalho. Isso é muito interessante. Porque aí começa agora a ter estudo de caso, né? Para cada um. Então fica muito interessante. Porque agora começa a ficar mais específico, né? Como que a gente olha para essa área da vida que a gente vai chamar de trabalho, e isso vai fazer parte da própria conversa, né? E as implicações todas, né? Então isso é na semana que vem, né? Mas eu achei esse capítulo como um todo, né? O trecho de hoje tem sacadas ótimas ali para a gente guardar, né? A gente tinha quase que tomar nota assim de algumas e para ir lembrando, né? Porque é como se ele nos retirasse de uma situação comum, assim, que a gente só olha para as coisas, aqui também é empoeirado, eu tenho que trocar, e daqui a pouco eu tenho que sair, né? Essa coisa, assim, do cotidiano, e ele nos arremessa, né, para uma região super profunda, né, da vida. É muito interessante como ele consegue fazer isso. Oi, Célia. Oi, Henrique, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde, todo mundo. Então, eu achei incrível esse capítulo mesmo, muito, muito rico. Tem duas coisas que assim me pegaram, e uma é com relação a quando você quer lidar com as situações que se apresentam, mas na hora você às vezes não tem os meios hábeis, né? E aí a falta de meios hábeis às vezes nos coloca numa posição de realmente fazer uma estratégia, né? Porque você não está conseguindo lidar com a coisa, tá assim demais para você. Uhum. Informação ou muito difícil ou alguma coisa de momento que você não tem que dar um passo para trás, e aí nesse passo para trás você já se retirou da situação, né?
Então, é difícil, em algumas circunstâncias, você lidar com a coisa no momento e Uhum, dançar com ela, né? Porque você uhum, não está sabendo os passinhos ainda. uhum, uhum. É bem assim. É Tipo isso, isso. né? É Ah, isso. então, Uhum, tem que aprender os ritmos diferentes para saber o cha-cha, o foxtrot, uhum, o sambinha. Tem que uhum. aprender os passinhos para poder estar pronto e ter o jogo de cintura para encarar, né? E dançar conforme a música. É. Ah, porque senão você vai realmente dar um passo atrás e fazer uma estratégia e aí melou a situação de acordo com o que ele está falando, né? É. Que a gente está não encarando a realidade como tal. E não tem como fazer isso senão eventualmente errando mesmo, né? É, Mas é assim, não tem outra chance. O próprio tem textos de alunos assim sêniores do Trumpa, né, que foram alunos dele nos anos 60, 70, 80, né? Eles dizem, Trumpa errou bastante, mas ele aprendeu muito com aquilo. A questão não é que ele errou, acertou simplesmente, né? Mas é que ele tinha essa visão, ele tinha esse voto de Bodhicitta que é uma coisa completamente extraordinária, né? Então, por exemplo, aqui ele estava olhando para aqueles americanos naquela situação e estava tentando encontrar uma forma de se comunicar com eles, na língua deles, com a mente deles, que é uma coisa alienígena para o contexto cultural do próprio Trumpa, né? sim, sim, E ele ele foi fazendo acerto e erro. Não tem muita outra opção, né? É claro que às vezes a gente pode pegar dicas aqui e ali, a gente aprende um pouco, né? Mas na média é assim, a gente não sabe. Tem a nossa limitação de realização, basicamente, né? E aí fazer o quê? A gente vai fazendo. tem que dançar no passo errado. Aí daqui a pouco aquilo se ajeita, né? Daqui Daqui a a pouco aquilo se ajeita. pouco, pois é. Né? Porque é menos a ação em si específica, né? Mas é o ambiente onde ela está sendo gestada, né? Então, se aquilo deu certo, aquilo deu errado, não é bem o ponto, porque o ponto, no fundo, é aquilo, no fundo, que a gente quer que o outro desperte, né? Esse sentido profundo de Rigpa, né? No fundo, é isso que a gente quer. A forma que a gente vai fazer isso acontecer tem uma cara profundamente mundana, né? Aquilo pode funcionar, pode não funcionar, mas daí a gente tenta outra coisa, a gente não desiste do voto de Bodhicitta, né? A gente não tem outra coisa para fazer, né? Eu acho que o Trump aqui também, ele estava um pouco desidratando um, uma forma muito imperialista que a gente tem de se mover no mundo, né? E de consertar as coisas, né? Então ele está a linguagem aqui ela é bastante enfática porque ele está um pouco desidratando esse padrão, eu acho que ele foi vendo em nós aqui, né, desse lado do mundo, acho que nos americanos em específico, né, Ainda. de, Colonizar. de colonizar mesmo, né? Ajuda é sempre uma forma de colonizar. Então ali ele estava sendo profundamente radical, eu imagino, né, para aquele contexto, né? Mas mesmo para nós hoje em dia isso é muito radical, né? A, a outra coisa que ele comenta, ele fala de intuição. É muito raro a gente ver em qualquer texto de É. budismo alguém falando sobre intuição. E é bizarro que ontem, em algum momento, o Lama Alan Wallace falou de alguma Uhum. coisa de intuição. Mas, assim, o Alan Wallace falou, de repente a sua intuição está errada, e aí você não pode ficar seguindo sua intuição, assim, como com tanta convicção, ou vai dar ruim, né? É. Eu assim, fiquei me pensando aqui em que contexto que o Trump colocou, ele falou mais como
convicção, né, da gente acreditar em nós mesmos e seguir a nossa intuição. Ele falou como uma forma de aceitação, né, da nossa própria atitude, posição. Mas eu não sei se é uma maneira, né? Mas nem sempre vai acertar também, né? Então a gente Não tem garantias, né? Não tem tem como. de nada. Mas, por exemplo, se a gente observa o processo da meditação, ele é um processo profundamente intuitivo, né? A gente não diz isso com essas palavras, mas é. Porque por mais que a gente vai dizer algumas coisas para a pessoa quando vai fazer meditação com respeito à técnica, olha, Shamatha é assim, você faça isso. Aí, se você observar que acontece tal coisa, você aplique isso. Se você observar que acontece aquela coisa, você aplica aquilo. Mas tu não tem como dizer muito mais do que isso. A gente vai ter que jogar a pessoa na almofada e deixar ela, né? E ela vai ter que descobrir como é que faz. Não tem como fazer, porque a mente da pessoa, é o corpo da pessoa, é o karma da pessoa que está ali se manifestando, né? É profundamente intuitivo, tu não consegue nem explicar direito para a pessoa, né? Tu consegue dizer algumas palavras meio vagas até, né? Não dá para verbalizar total. Mas o resto vai vir da própria experiência de cada um, né? Então, aí o que acontece? A pessoa, de tanto se deparar com aquilo, ela, opa, olha só, aquilo vai vindo, né? Então é como se ele tivesse agora pegando isso que a gente se dá conta no caso da meditação para um processo da vida como um todo, de ação no mundo, né? É claro, se a pessoa não tiver uma prática em que isso de fato esteja sendo cultivado, é bem provável que a pessoa vá achar até bonito essa explicação dele, mas aquilo não vai prosperar, porque aquilo precisa de uma prática, né, contemplativa, em que a pessoa gera uma capacidade de perceber essas nuances, né? Por isso que a pessoa tem que estar meditando, senão aquilo vai ficar muito abstrato, né? Vai ficar muito vago. Mas se a pessoa tá, aquilo vai funcionar para ela, né? É bonito ver, por exemplo, as descrições assim de como que os praticantes do passado, vamos dizer assim, eles foram atingindo a realização e cada um foi fazendo de um jeito mais improvável do que o outro. É muito improvável, né? As formas, né? O Patrul Rinpoche, na biografia dele, ele conta que ele tinha um aluno brilhante, que ele não sabia mais o que fazer para o outro se dar conta da natureza da mente. Não tinha mais, não, já tinha explicado tudo, contado tudo, não tinha mais o que fazer. E aí diz que um dia ele teve uma sacada, diz que ele chamou esse aluno, né, um dia à noite, disse, vem cá, vamos dar uma volta, dar uma caminhada. Vamos sair fora aqui do templo, vamos dar uma volta. E eles saíram para caminhar. E aí eles foram até uma montanha que tinha uma distância, assim, do mosteiro, né? Aí chegaram lá, o Patrul Rinpoche disse, não, agora a gente vai se deitar. Se deita aí. Vamos deitar um pouco, olhar as estrelas aqui, vamos olhar para o céu. Eles se deitaram no chão, assim. Aí o Patrul Rinpoche disse, tu tá vendo as estrelas? Aí o outro disse, tô. Aí ele disse, tu tá vendo a lua? Ele disse, tô. Tu tá vendo os cachorros latindo, assim, bem ao fundo? Aí ele disse, tô. Aí o Patrul Rinpoche disse, é só isso. Por alguma razão funcionou. Naquele momento ele teve o vislumbre, né? Capacidade de reconhecer essa mente parada, né? Ele viu. Muito improvável, só funcionou com ele. Mas aquilo foi uma qualidade de intuição, né? Ele fica olhando e pensa, o que será que vai funcionar aqui, né? Mas a gente não tem como pegar isso, por exemplo, e botar dentro de um roteiro de técnicas de como atingir a realização. Aí a gente vai pegar o manual, vai dar uma volta, vai sentar, olhar para... Quem é que aqui já não fez isso, né? Sentar um dia da noite e ficar olhando para as estrelas. Nós estamos aqui ainda, né? Então, não é tanto isso, não é repetir exatamente, mas é
uma qualidade de curiosidade, né? De estar aberto, de investigar, de usar essa intuição, né? Muito bom. Valeu, Henrique. Obrigada. E aí, Henrique? Daí, Henrique, até me perdi aqui já com essa história aí, já fui longe aqui. Mas eu tava. Ah, que texto bonito, né, cara, de contemplar, assim, parece que o Trump, minha sensação é que ele vai, tipo, nos retirando, assim, dissolvendo um pouco da fumaça, assim, que tá na nossa frente, assim. Uhum, uhum, E aí, é, eu tava mesmo estudando, assim, um pouco do contexto da Guerra Fria, né? E é interessante que é bem o contexto que o Trump chega nos Estados Unidos, né, cara? acho que nos anos Ele 60, né? che... Uhum, e, e é um tempo em que os americanos estavam vivendo, ainda que não houvesse uma guerra física, assim, uma tensão muito grande, assim, né? uhum, Né? Uma criação do inimigo, né? O inimigo soviético, assim. Eu acho que era muito desse contexto, assim, que ele estava tentando dissolver. E aí talvez surja aí o que estava falando dos hippies, né? Tipo, era uma guerra interna, assim, eu acho que as pessoas estavam vivendo tão grande, assim, um conflito, que surgem movimentos, tipo, eternalistas, assim, né? Vamos tentar soltar um pouco isso, assim. uhum. Mas aí, estudando, assim, eu estava vendo um filme, Doutor Fantástico. É um filme bem antigo, assim, preto e branco, assim, né? E é uma comédia, uma sátira sobre esse tempo, assim, da Guerra Fria, e tem um momento que tá os generais, assim, naquele saguão militar americano, que sempre aparece nos filmes, assim, né? Tipo, aquele saguão do presidente, assim. Aí vem um embaixador russo e um general começa a brigar com ele, né? E aí vem o cara e diz: senhores, não briguem na sala de armas, né? Tipo, os caras estão ali no lugar de pura guerra, não é para brigar, né? E aí o Trump falando assim, eu pensei, né, cara, às vezes a gente está dentro de uma sala de arma, né, e cheio de mensagem de paz, né, cara, tipo, porque o outro tá no conflito, né, porque o cara, tipo, eu particularmente, assim, nesse momento, assim, do Brasil, tô, discutindo direto, assim, sabe, Sim. tipo, tentando, e eu vejo que, aquilo não funciona, assim, sabe, aquilo, não dá certo, daí eu saio mal, a pessoa sai mal, né? E aí eu fiquei pensando, quanto eu não tô dentro de uma sala de aula, tipo, falando de flores, né? Falando de coisa bonita, né? E eu sei lá, assim, o Trump falando, parece que às vezes é dar um passo atrás, né, cara? Tipo, É, só na lógica ali, aquilo, eu não tô no lugar errado, né? Por mais que eu fale bonito, assim, às vezes a gente não tá num lugar amplo, assim, que a pessoa pelo menos que tem uma visão divergente, que a pessoa possa pelo menos abrir, né, se comunicar, assim, né? Enfim, é por aí. refletir sobre isso. Tá todo mundo armado hoje em dia, né? Se não é literalmente, karmicamente, tá todo mundo armado, né? Uma granada na mão, em algum lugar, né? É bem difícil conversa nesse nível, né? Bem difícil. Mas é isso, né? Como fazer? Como fazer, né? Essa é a pergunta. Eu também não tenho resposta para isso. Mas vamos andando, né? Eu suspeitava, hein? Cara. Pois é. E aí, Tamara? Oi, Henrique, gente, boa noite. Ah, Eu queria falar um pouquinho, que teve uma frase que ele falou que assim me surpreendeu um pouco, que foi sobre a intuição, que ele falou que a intuição é como se fosse a confiança em nós mesmos, que é tipo a gente fazer amizade com a gente mesmo. Tipo, seguir a nossa intuição seria acreditar em você. Entendi que fosse mais ou menos isso. E aí eu fiquei pensando assim nas coisas que ele falou e me parece assim que ele colocou a intuição
num lugar diferente da impulsividade, né? Eu não sei se seriam exatamente opostos, mas estão em lugares diferentes. Uhum. E aí eu entendi a intuição, né? Ele falou que seria a confiança em si. Aí então eu peguei, tipo, a palavra confiança, assim. Eu meio que fiz uma correlação da intuição com a confiança. Uhum. E a impulsividade tipo uma reatividade, né? É o medo. Então, nesse ponto, acho que eles seriam opostos. A intuição seria uma confiança em alguma coisa, no caso, na gente mesmo, e a impulsividade seria o medo dos outros, ou de alguma coisa que está te ameaçando. Uhum. E aí eu pensei, então, na confiança, que normalmente a gente, quando a gente segue a nossa intuição, eu fiquei pensando que é quando a gente busca um refúgio, a gente acredita que nós mesmos vamos conseguir encontrar esse refúgio. Eu tive essa impressão, que seria, tipo, buscar uma fonte de energia e de segurança para a gente. Uhum. E Uhum. eu achei que a impulsividade fosse o contrário, fosse o medo, a gente se afasta daquilo que nos afasta da nossa segurança e da nossa energia. Seria, tipo, uma ameaça às nossas identidades. Eu não sei se eu entendi certo, se isso faz Não, é sentido. isso. É isso. Uhum. É porque no caso que, na forma como ele coloca a intuição, a pessoa ela não tem medo porque ela não está defendendo nada, ela não está defendendo uma posição em que ela quer que essa posição dela seja vitoriosa, ela está simplesmente aberta. Por isso que a criatividade e a intuição estão presentes, né? Mas quando isso não acontece, a gente tem uma posição que a gente tem medo de perder ela no contato com o outro. E aí a gente é reativo. Então aqui, no caso que ele fala, né, dessa postura de compaixão, a pessoa está aberta, ela não tem nada a perder porque ela não está sustentando a posição dela, né? Então, e por isso que é uma pegadinha, porque se a gente quer ajudar e a gente quer um reconhecimento, a gente isso, a gente aquilo, aí a gente tem medo de não ser reconhecido, a gente tem medo de ser criticado, a gente pensa, pô, mas eu vim aqui e fiz isso, e você me trata desse jeito, aí não tem condições, então eu vou embora. Aí a gente começa a perder a paciência, que enfim, é o que acontece, né? Mas aí a gente não está ali 100% disponível, a gente não está 100% aberto, né? A gente está sob condições, as condições que o outro dê um retorno, né? Tipo investimento, a gente fez um investimento no outro, a gente agora tem um prazo para o outro melhorar, né? A gente deu um prazo para o outro mudar. A gente deu essas coisas que acontecem, né? A gente não contou para o outro, aquilo talvez nem esteja claro para nós mesmos, né? Mas talvez esteja acontecendo num nível bastante sutil. Aí é um samsara que começa a se desenrolar ali dentro, né? Mas isso que o Trungpa está dizendo é como que está aberto simplesmente, né? Está disponível. Aí a intuição aparece. E aí, eu não sei, mas quando a gente tem dúvida se a nossa intuição leva a gente para o lugar certo ou não, que nem a Célia falou, talvez a gente possa tentar lembrar qual que é o refúgio que a gente procura, né? O que nos dá essa segurança. Porque se a gente estiver com o refúgio no lugar errado, a gente vai ter intuição pela coisa errada. Eu entendi assim. É isso. E, Henrique, quando ele falou que não se trata de como fazer, simplesmente de como fazer, né? Que ele falou que a gente só tem que fazer, né? Eu entendi isso. Mas, ao mesmo tempo, toda hora ele ficou falando como fazer e como não fazer, né? Essa é a contradição, né? E aí, o que assim, no final das contas, o que eu consegui extrair, que eu não sei também se está certo, mas eu achei que assim, a questão não é como fazer ou não fazer, ou fazer ou deixar de fazer. É tipo, eu entendi que o mais importante que ele tentou falar é que a gente não deve julgar o que é feito ou o que não é feito. Porque aí a gente não vai ter a questão do bom e do ruim, do bem e do mal. A gente vai só fazer. E aí a gente não precisa ficar... Eu entendi que a gente não deve julgar, não deve ficar medindo os resultados, nem os nossos erros. A gente tem que se permitir arriscar. Eu entendi isso, assim, que é o mais importante do como fazer ou não fazer,
ou simplesmente fazer. Ele provavelmente estava vendo também uma dimensão nos alunos dele, né, que talvez se reflita na cultura como um todo, das pessoas serem um pouco teóricas demais, né? Então elas primeiro querem ler tudo sobre o caminho da iluminação, elas primeiro querem ouvir todos os ensinamentos e depois elas querem, assim, sabe, infinitamente. Aí depois, quem sabe, elas começam a praticar. Mas ele é como se ele estivesse pegando as pessoas e já jogando, assim, façam, né? Um pouco vocês ouvem, mas já vão fazendo, não percam muito tempo pensando a respeito, né? É como se aquilo drenasse a energia da pessoa e ficasse muito cognitivo, né? Aí vira uma conversa muito abstrata e profunda e não sai do lugar, basicamente, né? Não sai do lugar. Eu Então acho ele é difícil, como... porque eu sou presa nessa coisa de avaliar risco, assim. Se o risco é grande, eu não faço mesmo. Mas se o risco é menor, aí aí dá para fazer, né? Mas dá medo, assim, de fazer uma coisa e aí o risco é muito grande. Você deu o exemplo dos primeiros socorros, por exemplo, né? Então, sei lá, primeiros socorros, assim, você tem que saber o que você está fazendo, porque se você não fizer direito, o cara morre. Isso é uma coisa grave. É eu diferente do cara, entendo. sei lá, se arranhar. Se arranhar, tudo bem, o negócio cura rápido. Agora, se o cara fica sequelado e morre, né? Eu entendo. Me dá um ruim só de Você, pensar. é lógico, você como médica, né? Imagina, tem um protocolo de como pegar a pessoa, como fazer, como não fazer. É óbvio que tem isso, né? Uma situação bastante específica, né? Mas Com assim, não falando certeza. só dessa parte assim de medicina, mas assim, mesmo nos ensinamentos, às vezes a gente fala uma coisa assim meio sem saber direito e a pessoa pode entender totalmente diferente, fazer uma maior confusão e tipo, É. sei lá, né? Dá um medo, mas tá, esse é um problema meu. Eu vou tentar resolver isso. Não sei Mas, por como, mas eu... exemplo, é um pouco, às vezes eu tenho essa sensação, assim, do budismo, né? Vamos ficar no campo do budismo, né? As pessoas falam demais sobre compaixão trazer benefício aos seres. As pessoas falam muito sobre isso. Eu fico sem paciência, porque tá cheio de gente por aí que nunca ouviu falar sobre isso e já tá fazendo isso. E não são nem budistas. E os budistas ficam lá, eles leem, daí eles rezam, eles aspiram, mas é como se aquilo não saísse do lugar, não fosse fazer, sabe? Então, é um pouco isso que ele está dizendo, né? A gente pode ficar lá aspirando, trazer benefício aos seres. O Alan Wallace contava uma história muito boa de um professor que ele teve, o Geshe Rapten, um grande mestre. Ele foi mestre do Lama Zopa Rinpoche. O Geshe Rapten e o Lama Yeshe, esse que faleceu nos anos 80, eles eram assim, os melhores amigos um do outro, e eles eram mestre e discípulo um do outro, né? Então ele era um lama da estatura do Lama Yeshe. Ele foi mestre do Alan Wallace. O Alan Wallace morou com ele vários anos. E aí o Alan Wallace usava esse exemplo, né, que uma vez ele estava andando por algum lugar da Índia e viu, eu acho que era uma cabra, um bode, eu não lembro o que era, que o bicho tinha atolado assim, como se fosse num banhado, né? E o bicho estava lá. E aí tinha uns monges, tinha umas pessoas ali pensando como é que iam fazer. Diz que ele pegou a roupa dele, tirou, entrou lá, pegou o bicho, botou do lado da estrada, botou a roupa e foi embora. Seguiu a vida. E nunca falou para ninguém. O Alan Wallace disse que anos depois foi descobrir essa história, porque alguém que estava lá viu, contou, a história circulou. Então, assim, pegou e fez. E o pessoal fica lá, assim, pá, mas e agora, né? Então é um pouco isso, né? A gente fica falando aqui sobre compaixão, compaixão beneficia os seres, e aquilo fica uma conversa, né? Então eu tenho um pouco essa sensação também, assim, uma quase impaciência, né? Porque só a gente dá uma olhada ao redor, isso já está acontecendo para tudo que é lado, o pessoal não está nem pensando sobre isso. Então é óbvio que a gente pensar, ler, contemplar é ótimo, né? A nossa mente vai para essa região, né? Mas às vezes aquilo é meio excessivo, né? Quem pensa muito nunca faz, né? É por aí. Obrigada, Henrique. Obrigado. E Fábio, Oi, tudo bom, pessoal? Tudo bom, Henrique?
uma coisa que tu falou ali me tocou muito, assim, que era aquela questão que a Vidya é tendencialmente agressiva, né? Digamos assim, algo do tipo, né? Tu sabe que aí é aquela coisa que o cara não se dá conta. Eu acho que eu estava vendo, às vezes, os bichos, os três venenos meio separados, né? Tipo o javali, um bocó perdido num calçadão, assim, né? E tipo aí o galo, a avareza, como se fossem os três por conta própria, né? Engraçado. Sim. É legal a gente se ouvir, porque a gente vê de um outro jeito. Daí eu digo, cara, não tem nada a ver, né? É tudo a mesma coisa, quer dizer. É. Então, isso foi muito bom eu ouvir isso aí, porque isso me tocou muito, assim, porque eu pensei, cara, toda a agressividade já manifesta a Vidya, total. Tu já está na sala das árvores, na sala oval ali, como dizia o Henrique, né? A gente já está na sala oval. Então, tu já está ali dentro, né? Tu pode estar com o Rosa, mas tu já está na sala da Vidya, né? Tu está ali dentro. E a avareza também, a avareza são manifestações de avidya, né? Então é quase como uns termômetros, isso eu achei muito legal. Isso vai fazer muito até bem só um para parênteses, se tu olhar as imagens do centro da roda da vida, eles estão um mordendo o rabo do outro. Pois é. Né? É o galo que morde o rabo do javali, que morde o rabo da ponta da cobra, né? E assim eles estão ali grudadinhos, né? Um no outro, né? Não, eu já tinha visto com os olhos isso várias vezes. Eu tenho até a fotinho aqui. Mas é legal que junto, né, em comunidade, na sangue, a gente contempla, né? E aí faz todo um outro sentido, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo de bem. Eu acho que é legal esse contexto, porque essas situações assim, de conflitos, elas manifestam muitas coisas, né? Então a gente, só que tem que ser assim, uma ocasião de prática, né? Então isso é uma coisa que eu ia dizer. Outra coisa que dizia a Tamara ali, né? Eu até ia brincar com a Tamara. Sempre que eu tenho uma intuição, eu não sei se está certo ou não, eu pergunto para a Ana, né? Minha esposa, né? Aí eu digo, e ela já disse, não, isso está bem, não, isso está mal, né? Mas às vezes pode ser um amigo também, né? Que o cara vai e diz, né? Aí ele diz, não tem nada a ver isso. Eu tenho essa coisa, me ajuda. Só que tem uma hora, que nem ela dizia, Tamara, que não tem como, tu tem que arriscar. Aí tu vai tomar uma decisão, aí tu vai te jogar no abismo, né? Aí eu só acho que é uma coisa super, porque não tem garantia nenhuma, pode dar tudo errado. E aí eu acho que esse passo ali do pulo no risco, ele é muito legal, assim, é meio uma coisa que é difícil de dizer, né? Tá, e por fim, outra coisa que eu queria comentar é o tema aí do mundo, né? Que isso é uma coisa, digamos que eu acho que é muito forte no texto, o mundo, né? Então isso tem na tradição todas no budismo, no cristianismo, a fuga mundis, né? Tal que é, vou sair do mundo, vou deixar do... Então isso tem toda uma coisa que seria assim uma conversa, como é aí no texto, super legal, né? Mas é uma coisa engraçada assim, sendo bem resumido, porque se tu vai para um lugar legal, um mosteiro, alguma coisa assim, tu vai junto, né? Que nem aquele sambinha aquela vez que tu nos mandou lá no cara lá, tu vai junto, tu vai junto. Então tu não tem para onde escapar. E às vezes tu pode estar numa relação legal contigo, com o teu corpo, e aí tá bem, aí tu vai para um lugar tranquilo, mas se tu tiver uma doença, um desconforto físico, aquilo é insuportável, né? Tu tá lá, aquilo, ou se tu tem uma dúvida. Então eu acho muito legal essa questão desse texto, como ele meio anárquico assim, entre aspas, né? Ele não tem, ele vai, não é, não é, não todo tempo, porque não tem realmente uma regra, não tem. A Igreja Católica, que eu conheço mais ou menos assim, aí faz um catecismo, né? E o pessoal fica feliz e faz o lançamento, 200 páginas. E eu acho que não adianta muito, não. Aí tu pega Jesus Cristo e diz, amai-vos uns aos outros, né? E deu, não tem mais nenhuma outra. Mas isso do mundo eu acho interessante, porque aí puxa todas outras coisas, né? Aí tu te sente meditação, aí o mundo está todo ali, aí tu olha para ti mesmo, né? Essa sensação de alguém vem fora, o que é isso? Aí tu não hostiliza, mas eu acho que essa sensação de alguém é tipo assim, é que nem o rim, o fígado, né? Ele está cumprindo uma função, mas aquilo não é a sétima consciência, né? O resultado de. Mas ao mesmo tempo tu não vai hostilizar com isso, né? Mas tu vai ter uma relação amigável, né? Tal. Porém,
Quando o cara daí começa a ter, bom, se eu não sou o eu, né? Porque o mundo está ligado ao eu, o nosso contato com o mundo é com o que a gente chama de eu, né? Então, aí se tu diz, bom, se eu não sou o eu, o que que eu sou? Bom, então eu sou essa mente ampla, né? Do Surangama lá, né? Tal, né? Só que se a gente olhar a mente ampla como quem está procurando achar um eu religioso, um eu espiritual, aí não vai fechar, porque é muito limitado, né? Porque o eu é tão limitado quanto o rim e o fígado, né? Assim, ele é conjuntural, né? Então, aí eu acho que a coisa do budismo que eu acho fascinante é que todas as coisas acabam afunilam e vai sempre, né? Para vacuidade e luminosidade. Não tem nada, não tem moral, não tem. Pô, agora eu posso comer carne ou não posso comer carne? Peixe, quanto mérito tem, verdura. Aí o cara quer uma regra, né? Aí é sempre, eu acho que o budismo leva a vacuidade, aí luminosidade. Então eu acho bárbaro todos esses textos, porque e ao mesmo tempo nos empurra para o mundo, né? Que nem ele disse, o parente cuidar do mundo, aí nós estamos afogados até a cabeça aí com um monte de grupo de a questão eleitoral, né? Mas aí tu vai para essas questões eleitorais, e a minha primeira eleição que eu estou participando, tendo conhecido depois do pós-Lama, né? Pós-Henrique também, né? E é legal, porque várias vezes o cara consegue não estar na sala das armas, né? Está ali firme, né? Ah, eu acho que é aqui. E tal. Mas é uma coisa muito louca, né? Porque tu tem aquela coisa que o Lama diz, velho, tu tem que a glória está em superar o samsara, não está em ter sucesso no samsara, ter a vitória, não depende a felicidade disso. E ao mesmo tempo tem uma questão de mérito, né? Cuidar dos seres, né? Como é que eu posso cuidar dos seres? Então esse texto é incrível, né? E ele trata de uma coisa super, que eu vi só hoje, que eu não posso vir no domingo, né? Ele trata de uma coisa super complexa, né? De uma forma prática e super, muito, é uma benção mesmo. Até aquele trechinho resumido que nos mandou ali no grupo, né? Nossa, aquilo ali é para um tipo assim debate, diálogo, dá 60 horas aula aquilo ali, né? Se a gente pegar um paralelo entre aquilo que tu colocou ali e um exegeta alemão, se chama Schnackenburg. Schnackenburg e o mundo em João, aquilo já daria. Mas o nosso objetivo é mais ver essas coisas assim em função da prática, né? Eu acho que é uma coisa que nem a Tamara dizia, eu também tenho essa. A gente não vai ver por uma erudição, né? A gente vai ver em função da libertação, né? Porque se a gente ficar preso na erudição, a gente está lascado no Nordeste. Isso aí. Obrigado, Fábio. Ô, Henrique, na época eu chamei de soco no estômago. Foi no retiro de verão de 2020, aquele retiro que eu até fui conversar com você para entrar na sanga. O Lama, se não me engano, foi na palestra de terça-feira. Uma praticante fez uma pergunta para o Lama sobre o propósito. O Lama respondeu. No outro dia, ela voltou a fazer a pergunta para o Lama, porque o Lama tinha respondido que o propósito era uma coisa que não tinha importância. Aí o Lama disse: o propósito, a intuição, eles não têm importância. O que tem importância é a posição da mente. Porque se a mente estiver contaminada, a intuição vai ser contaminada. Aquilo ali foi muito duro para mim, por isso que eu chamei soco no estômago, porque eu me achava importante no sentido de que várias pessoas falavam para mim, pô, o Amarildo tem uma boa intuição. E aquilo foi duro para mim, porque o Lama disse que o importante não era a intuição, mas sim a posição da mente. Se a mente estiver contaminada, a intuição vai ser contaminada. Se a mente estiver contaminada, o propósito que eu tirar vai ser um propósito contaminado. Agora, se a mente estiver livre, vai ser uma intuição livre, um propósito livre. Então, isso eu gravei, esses 2 anos e pouco, eu tenho isso assim muito forte, porque foi um soco bem forte no estômago. E agora o texto traz isso e me vem essa memória. Gratidão, Sangha. Legal. Obrigado por trazer isso, Amarildo. Obrigado. Oi, Tamara. Eu posso só falar mais uma coisinha rápida?
é porque a gente estava falando dessas coisas, da intuição, né? Aí, depois que o Fábio falou e que o Amarildo falou agora também, eu fiquei com a impressão de que a intuição é confiar na gente, né? Mas não seria confiar na gente na parte, assim, nos nossos talentos, nos nossos conhecimentos e nas nossas habilidades. É naquilo que ele falou que seria confiar que a gente é bom, né? Então, seria confiar na nossa intenção. Eu entendi dessa forma. Confiar na nossa bondade, que o que a gente quer é uma coisa boa. E aí eu pensei que isso poderia facilitar na hora da gente decidir arriscar, tomar risco. Porque mesmo que a gente erre, mesmo que a gente decida fazer alguma coisa que cause mal a alguém, você pode se perdoar depois, porque você tinha uma boa intenção e você sabe que você fez o melhor nas condições que você tinha. Eu achei isso. É isso. Fica mais leve, talvez. Tipo, De preferência, mais leve. O você Trump foi muito aguenta. leve com a gente ali, né? Ele nos abençoou, né? Praticamente. Obrigada. Obrigado. O Henrique. Não, só um comentário sobre o que o Amarildo falou. Eu ainda pensei, quando ele começou a falar, eu pensei, como é que ele se lembra, né? Tipo, às vezes me esqueço, assim, as coisas, tipo, 2020. Aí ele começou a falar, e eu me lembrei dessa fala do Lama, Amarildo. Se eu não me engano, foi uma questão sobre se as crianças teriam intuição, assim, tipo, uma criança que tem aptidão para alguma coisa, né? Era uma praticante perguntando nesse sentido, assim. Se é essa mesma pergunta, mas a que eu me lembro é essa, assim. Aí me chamou a atenção também, e uma coisa que o Henrique leu antes ali, né? Como às vezes a gente quer colonizar, assim, mesmo as crianças, assim, né? Tipo, ou tipo, a gente acha que a intuição é a melhor coisa do mundo, assim, né? Só que às vezes aquilo é um samsara ali que a gente está jogando para nós mesmos e para o outro, assim, né? Tipo, agora, tipo, eu sou bom nisso e agora eu vou até o fim, assim, né? A gente começa até a ser, tipo, violento com a gente mesmo, assim, né? Tipo, quando a gente. Pô, porque às vezes a gente passa do ponto, né? Às vezes aquela intuição passa do ponto e aquilo já não tá fazendo bem, mas não, já que era a minha intuição, então o que o Lama disse assim, né? Depende de onde está a nossa visão, né? Tipo, a nossa motivação, porque daqui a pouco ela fica torta naquilo que a gente chama de intuição, aquilo que faz bem pra gente, que é o nosso propósito de vida, né? Umas coisas muito New Age, assim, né? Tipo, nossa essência. E é uma coisa que volta e meia me chamou a atenção, assim, volta e meia a gente cai, assim, né? Nisso, assim. Total. Obrigado. Então tá, gente. Passou um pouquinho, eu acho, para fazer a dedicação. Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Em Lopcho Sum Ring Loche Zan Lin Sa Sum Chapa Pel Dru Chu Sum Nam Madan Midrau do Sum Gede Show.